A eternidade não está lá no céu. Desde que o Verbo fez é. Glória a Deus. O próprio Deus se tornou de nós. Foi um cordeiro para nós. Teve 7 pontas, 7 eras na dispensação. Foram 7 estrelas que trouxeram para nós gentios a revelação de quem é Jesus. Caminhando entre o seu povo. Quem é este? Quem é esse? É Ele, expressado nela, tua glória certa não fez cair, mas tua testa recebeu. Jesus é Deus, o próprio Deus, o que era e há de vir. Sua esposa está aqui. Deus continue vos abençoando a todos os nossos irmãos, pela graça de Deus, aqui chegamos. No intuito de levar ao ar, mais uma vez, esse programa, a palavra aberta, e com o objetivo de alcançar as famílias, os lares, nós queremos iniciar hoje esta ministração, esse momento aqui com o pastor Marcelo, falarmos sobre as 3 etapas da graça. Iniciando nossos programas sobre esta base, as 3 etapas da graça. É provável que nós não consigamos abarcar todo o assunto, mas queremos dar o pontapé inicial falando sobre justificação. Queremos olhar isso pelo olhar profético e dentro do livro aberto, para ir trabalhando o crescimento espiritual do rebanho e de todos os nossos irmãos que fizerem parte conosco dessas programações. Em Romanos, capítulo 5, possível que o pastor Marcelo também tome essa escritura, versos 1, Mombrana toma essa escritura para falar sobre esta etapa, principalmente de justificação. Diz o apóstolo São Paulo: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós entendemos que Paulo fala que tudo que não é por fé é pecado. E a única forma de aproximarmos de Deus é pela fé. Paulo fala aos Hebreus que é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe, que ele é galardoador daqueles que o buscam. Amém. Então, essa primeira etapa, pastor Marcelo, dessas 3 etapas, ela é a parte essencial, onde começa o chamado, aonde começa a limpeza. Amém. Mombrana ilustra isso como um copo sujo, né? Sim. No terreiro, no quintal, um vaso, um prato sujo. Então ele começa um processo. E nós observamos que essa redenção, ela começa ali, né? Amém. Quando este eleito, este filho, este chamado, ele começa a ser chamado em uma redenção para um propósito.
para aquilo que Deus tem a executar na vida dele nas etapas seguintes, ou seja, até que ele chegue ao batismo do Espírito Santo, que é o último degrau. Amém. Aí, junto com o batismo do Espírito Santo, nós vemos que vem o novo nascimento, Amém. que é aquilo que sela o vagão de fato. Amém. E nós teríamos que ter, e esperamos abranger todo esse contexto, porque é muito vasto, né, pastor Marcelo? Verdade. É muito vasto este assunto, porque Verdade. olhando, por isso Mombrana diz nos selos que quando o livro se abriu, a Bíblia se tornou uma nova Bíblia, né? Verdade. Diz o profeta, ele se Verdade. tornou um novo livro, uma nova Bíblia. Ampliou a nossa visão, nós podemos entender com mais clareza, e vemos os estágios, como Deus lida com o homem, com o indivíduo. Nós vemos que tem a chamada dos gentios, como o povo, a nação gentílica, o chamado das virgens nécias, tem a salvação comum, um copo d'água, e muitas formas de Deus lidar com, nessa etapa, né, com as pessoas, com o indivíduo, e também a chamada da noiva. Nós vemos que por ser ela um povo especial, um corpo especial, ela tem um chamado como os demais, mas Deus trata com ela de uma forma mais minuciosa, mais precisa, mais autêntica, diríamos assim, né? Amém. Então eu gostaria que o pastor Marcelo tivesse essa participação, falar para nós um pouco sobre, nós vamos aqui interagindo, né? Amém. Sobre essa etapa de justificação. Amém. Justificados, pois pela fé, diz Paulo, temos paz com Deus. Amém. Justificado é ser limpo, lavado, é um processo para isso, né? Sim, De verdade. justificação, de limpeza e arrependimento, batismo nas águas, confissão, dar meia volta. O irmão Brana disse que é dar meia volta, né? Arrepender Amém. quer dizer dar meia volta e voltar e seguir no sentido contrário. Verdade. Então nós entendemos que já é uma grande coisa, né? Todo sentido contrário ao mundo, a religião, a ideia humana, a teologia, o seminário, já é tomar o caminho correto. Mas dentro deste caminho, há planos, há propósito que Deus vai revelando, né, em cada etapa do caminho, assim como Israel. O irmão Brana ilustra essas 3 etapas da graça, Verdade. como Israel na sua peregrinação do Egito à terra prometida, sendo batizados, justificados na nuvem e no mar, santificados no deserto. Eles tiveram as suas lutas, né? Seus altos e baixos, sua peregrinação. E então eles tiveram a sua Cades Barneia, Verdade. trono de julgamento, onde Deus julgou. E nós temos ali aquele quadro. E então Josué fazendo facas afiadas, Sim. circuncidando o povo pela segunda vez, os de 20 anos para baixo, introduzindo eles na herança, né? E repartindo a herança para aquela geração que sobreviveu àquela peregrinação tão dolorosa e difícil, né? Verdade. Pastor Marcelo, fala-nos um pouco sobre essas 3 etapas, destacando justificação. Amém. Deus abençoe a todos os nossos amados irmãos, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com grande satisfação e honra, estamos iniciando este nosso programa, A Palavra Aberta. Como diz o pastor Ney, nós queremos abarcar, caminhar neste assunto das 3 etapas da graça. Primeiramente eu quero dizer a todos que, segundo a luz da mensagem da hora, a palavra graça significa um favor imerecido. Ou seja, Deus estendendo a sua misericórdia para nós.
E qual é o propósito de Deus estender esta misericórdia a nós? É nos salvar, isto é, nos levar no arrebatamento. Então, esta salvação que vem por eleição, porque nós cremos, segundo as Escrituras e segundo a mensagem da hora, que a noiva de Jesus Cristo, ela é salva pela fé, ela é salva por eleição, ela é alcançada por graça, favor imerecido. É Deus estendendo a misericórdia para redimir um povo. Então nós queremos mostrar que esta graça, este favor merecido, Deus estendendo a tua misericórdia, ela é dividida em 3 etapas. Por que 3? Porque 3 é o número da perfeição. Então Deus salva, Deus redime por eleição este povo através de 3 etapas, que são chamadas na Bíblia de justificação, santificação e o batismo do Espírito Santo. Então, isso significa que até chegarmos ao rapto, ao grande arrebatamento, nós temos que passar por estes 3 processos, estas 3 etapas: justificação, santificação e batismo do Espírito Santo. Então nós queremos caminhar falando sobre justificação. Eu quero também ler aqui a escritura que o pastor Ney leu, Romanos capítulo 5, verso 1, que é a escritura o qual Paulo fala sobre a justificação. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, de acordo com essa escritura, com este versículo, um filho de Deus, ele é justificado pela fé. Somos justificados pela fé. E fé é uma revelação. E a revelação, ela se trata de Deus revelando algo à pessoa. Então, eu quero mostrar algo aqui, abrir um parêntese neste assunto. Quando uma pessoa, ela recebe a revelação da palavra, trazida pelo Espírito Santo a ela, automaticamente ela vai tomar posse daquela promessa escriturística. Porque a Bíblia diz que a fé sem as obras, ela é morta. Se eu ouço a palavra, creio na palavra, e não tomo posse daquilo que a palavra me promete, a minha fé naquela promessa escriturística, ela é morta. Então, quando uma pessoa recebe a revelação da palavra pelo Espírito Santo, automaticamente ela vai tomar posse daquela promessa escriturística, porque a fé sem as obras, ela é morta. Então, diante disso, quando uma pessoa recebe a revelação da palavra, crê naquilo e toma posse daquilo, ela é justificada por crer naquilo, naquela escritura. Quero tomar um exemplo bem básico, como ponto de partida, que é uma promessa escriturística, que é o primeiro passo que eu creio que todo cristão desta mensagem, todo cristão que tem crido no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o primeiro passo, a primeira etapa da vida dele é aceitar o Senhor Jesus Cristo como teu único e verdadeiro Salvador e ser batizado nas águas em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isto está em Atos capítulo 2, verso 38, onde o apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes, disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado
em nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão e a remissão de vossos pecados. Então, para Deus me perdoar, para Deus nos perdoar, é necessário nós nos arrependermos, sermos batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós ouvimos esta promessa escriturística e decidimos aceitar o Senhor Jesus Cristo como o único e verdadeiro Salvador das nossas vidas, e nos batizamos em nome do Senhor Jesus Cristo, segundo diz as Escrituras, então, mediante a nossa fé nessa Escritura, mediante a ação nossa nessa Escritura, é que Deus nos justifica. Então, não é a água que nos justifica, não é a água que lava os nossos pecados, não é a água que leva embora os nossos pecados, mas é a nossa confissão naquela Escritura que leva Deus nos justificar. Deus leva em conta a nossa confissão naquela Escritura. Então, quando nós praticamos aquilo que professamos crer, então, mediante a isso, Deus nos justifica. Por isso que Paulo diz em Romanos 5:1, tendo, pois, sido justificados pela fé, e fé é uma revelação. Então, quando nós recebemos a revelação de uma Escritura, e cremos naquilo, e tomamos posse daquilo, então, nós somos justificados por Deus. A justificação é a primeira etapa destas 3 etapas da graça. É o primeiro passo. O que é ser justificado? É ter a evidência do pecado sendo destruída. Cumprindo Miqueias capítulo 7, né, pastor Ney? Onde a Bíblia diz que Deus tem lançado os nossos pecados no mar do esquecimento, e deles Ele não se lembra mais. Então, o que a justificação vem fazer? Ela vem destruir a evidência dos nossos pecados em nossas vidas. É Deus apagando do registro de sua memória toda a nossa culpa, toda a evidência do nosso pecado. É os nossos pecados do batismo para trás sendo apagados. Não pecado de Adão. Não podemos responder pelo pecado de Adão. Jesus Cristo morreu no Calvário pelo pecado de Adão. Mas quando nós somos justificados, Deus está apagando os nossos pecados. Então uma nova jornada começa a ser contada. Uma nova etapa começa a ser contada. Eu quero tomar aqui, pastor Ney, uma citação do profeta, e vamos interagindo aqui, aí o pastor Ney também vai estar abordando também. O profeta pregou uma mensagem intitulada As 3 etapas, Abraão e a sua semente depois dele. Nós sabemos, de acordo com Gálatas capítulo 3, verso 26, que por estarmos em Cristo, somos descendentes de Abraão e herdeiros da mesma promessa. Então, da mesma maneira que Deus tratou com Abraão, Ele trataria com a semente que viria após ele. E nós vemos as 3 etapas da graça na vida de Abraão. Nós vemos as 3 etapas da graça na vida de Israel. Nós vemos as 3 etapas da graça no livro de Ruth. Então é um assunto que nós temos que passar por ele. Aí o profeta diz na mensagem, Abraão e a sua semente após ele, no parágrafo 58, ele diz assim: agora nós descobrimos que a justificação, Deus chamou Abraão por justificação,
E por graça ele o chamou. Por eleição, ele foi eleito. Por graça ele foi chamado e feito pacto com ele. Antes que Abraão tivesse uma palavra a dizer, se estivesse certo ou não, ou se ele iria ou não iria, Deus o chamou. Isso é correto? Agora vocês leiam o capítulo 12 de Gênesis, cerca dos primeiros 10 ou 15 versículos, e vocês irão captar isto muito bem. Agora, nós notamos que no capítulo 15 de Gênesis, isto é o que Deus fez algo a mais com Abraão. Agora, como nós chamamos? Como ele chamou Abraão? Por fé. Chamou pela graça, salvou pela graça, o justificou pela graça. Está correto? Como ele chamou a igreja, semente de Abraão? Pela fé, pela graça, justificação pela graça, pela fé. Assim como ele fez com Abraão, assim ele fez com a semente de Abraão após ele. Então, ele chamou Abraão pela fé. Quando Abraão, em Gênesis 12, ouviu o chamado de Deus e aceitou o chamado de Deus, então Deus justificou Abraão pela fé no chamado. Então, quando nós recebemos o chamado de Deus e cremos naquilo e obedecemos aquilo, somos justificados mediante a fé naquela promessa. E para encerrar a minha parte aqui, lembrando o quanto é importante, pastor Ney, a igreja, os santos, todos que nos acompanham, entender essas coisas. Nós cremos que vamos mostrar no decorrer da programação. Não adianta termos só a justificação, como também não adianta termos só a santificação. Porque o profeta nos ensina que Judas foi justificado e santificado, mas na alma dele tinha um demônio. Então a justificação é Deus apagando os nossos pecados passados, mas não tirando o desejo de pecar. Uma pessoa sim, pode ser justificada e ainda ter o desejo de praticar os mesmos pecados que praticava antes de Deus a justificar. Então a justificação é a primeira etapa, é o primeiro passo desta jornada, destas 3 etapas da graça. O pastor Ney pode também estar compartilhando mais sobre esse assunto. Sim. Isto é muito vasto, né? A própria capa da mensagem, que foi tida a inspiração de imprimir as 3 etapas da graça, nós vemos no primeiro estágio de justificação o dilúvio. O irmão Brana diz que a terra, e nós por fora somos terra, por dentro somos espírito, e mais adentro somos alma, que é a natureza do espírito, que é aquela aonde Deus mora, aonde Deus se reflete, se espelha, reflete seu ser na nossa alma. A alma guia o espírito do homem, e o espírito do homem guia o corpo do homem, a carne dele, a obediência à palavra. Então nós vemos que dentro dessas 3 etapas, a primeira etapa, que a terra passa pelos mesmos processos, o irmão Brana diz que nós passamos, o homem passa, a terra tem que passar. E a terra já passou por 2 estágios, 2 processos, de justificação e de santificação. Falta agora o terceiro estágio, terceiro processo, com a terra do batismo de fogo, que é o batismo do Espírito Santo para o cristão. O batismo das águas, justificação, ele está ligado ao nosso corpo. É para limpeza, para lavar, limpar, apagar, como o pastor Marcelo mencionou. Eliminar os pecados, apagar o histórico dos nossos corpos, das nossas vidas, né, humanas, deste corpo. Então o batismo, a justificação está ligada
ao corpo do homem, ao corpo da igreja, do indivíduo. A santificação está ligada ao Espírito. A santificação está ligada ao Espírito. Nós podemos pensar naquela afirmação que o irmão Brana faz, de um homem, um ser trino. Ele desenha 3 círculos, um maior, um menor e um menor dentro dos outros 2. E ele chama o círculo maior de fora de corpo, o círculo de dentro de espírito e o mais adentro de alma. E se observarmos, os 2 primeiros círculos, eles têm 5 portas de entrada. 5 portas para o corpo, que está ligado à terra, à justificação, ao primeiro estágio do homem, a primeira parte do homem, que é o corpo, carne. Ele tem 5 portas de entrada, de acesso para o espírito, que é o homem interior, que é aquilo que o ser humano é, o espírito. E na alma, ele só tem um lugar, um morador. Ou Deus. Aí o irmão Brana, nessa mesma mensagem, o irmão Brana desenha 2 corações. Ele desenha um coração com uma pomba e um coração com uma serpente. Então mostrando que ali só mora um, ou Deus, ou a natureza caída, a natureza do opositor de Deus. E nós sabemos que o batismo do Espírito Santo, ele é que redime o homem completamente. Ele não pode ser perfeito sem o batismo de fogo, o batismo do Espírito Santo. E o batismo do Espírito Santo está ligado à alma. O batismo do Espírito Santo. Por isso a Bíblia diz, a alma que pecar, essa morrerá. Então nós entendemos que é por isso que houve 3 puxadas no ministério do irmão Brana. A primeira etapa, a primeira puxada do ministério do irmão Brana está ligada ao corpo, a carne, a mão, Moisés, 2 sinais. O terceiro era Deus velado em carne, era a própria essência de Deus, o Filho do homem. Verdade. E o primeiro sinal era o sinal na mão, se tornando leprosa. O sinal na vida do irmão Brana, no ministério do irmão Brana, foi o sinal na mão. Pegava a mão direita dele na esquerda do indivíduo, do candidato, da pessoa, e ele detectava as doenças no corpo daquela pessoa, demônios, aflições, através das formas que elas se mostravam na costa da mão direita do irmão Brana. Então ele diagnosticava as doenças, as aflições no corpo das pessoas. A segundo sinal, segunda etapa, estágio no ministério do irmão Brana, está ligado ao Espírito, que foi conhecer os segredos dos corações, visões, profecias, revelações, sonhos. Isso estava ligado ao Espírito, a outra consciência do homem, a outro estágio do homem. Mas nós sabemos que o terceiro sinal estava ligado à alma, porque ele nos reporta, se os irmãos observarem, eu já estou tocando em pontos profundos aqui. Se vocês observarem, meus irmãos que estarão acompanhando as programações, nós vamos falar mais disso no futuro, que havia um quartinho destinado, e aquele quartinho fala da alma do homem, aonde Deus ou o diabo habita. Se esse processo aqui é legal, é correto, é genuíno, ele vai te levar ao batismo do Espírito Santo, ao novo nascimento, ao batismo do Espírito Santo na alma. Porque o homem pode ser batizado no corpo e no espírito e ter um demônio na alma, diz o irmão Brana. E ele diz que milhões se perderão tendo o Espírito Santo. Isto é profundo. Nós vamos estar citando as mensagens aqui nessa programação levada até os nossos irmãos, para que a igreja, os ouvintes, tenham ciência que não é só você batizar, tomar ceia, vir para a igreja, cantar, se alegrar, receber o mover do Espírito na sua vida, se alegrar, falar em línguas, profetizar, ver visões, ter sonhos, e profecias e coisas, e não é só isso. A sua alma tem que ser redimida, e a sua alma, a redenção da sua alma, pois a Bíblia diz, a alma deles é caríssima, a redenção delas é caríssima, e a redenção da sua alma vem pela abertura da palavra, quando você se vê dentro do plano de redenção. O irmão Brana diz nos selos, ele diz assim que João deve ter visto o seu nome ali, porque mudou o aspecto, mudou o comportamento de João, que é um tipo da noiva,
que é um tipo do eleito desse tempo, que está sendo redimido, porque o irmão Branham pregou redenção em vários estágios. Redenção pelo sangue, redenção em plenitude de regozijo, redenção pelo poder, redenção pela palavra. Então há vários estágios de redenção, e redenção é tirar de e introduzir em. Por isso que sobre o ministério de Moisés, que o irmão Branham usou para exemplificar e para ilustrar as 3 etapas da graça, você vê o ministério de Moisés tirando aquele povo do Egito, sobre milagres, sinais, prodígios e maravilhas, guiando eles sob justificação, na nuvem e no mar, levou eles para o deserto, onde eles tiveram um período de 40 é julgamento, 40 é juízo divino, julgamento, 40 é número de julgamento ou juízo. Verdade. Então Deus levou eles por 40 anos, tinha que ser 40, não podia ser 30 e nem 50, porque 50 era jubileu, 50 foi eles na terra da promessa, onde eles receberão agora o Messias através de Moisés e Elias. Verdade. Deus estava escrevendo ali, já no seu propósito, as 70 semanas de Daniel. Então você vê aquele propósito de Deus revelando, manifestando no ministério, naquela peregrinação, 40 anos pelo deserto, Deus julgando, e vocês veem que o que eles tiveram no deserto? Eles tiveram leis, eles tiveram sinais, eles tiveram providências divinas. Queremos agradecer aos nossos preciosos irmãos que irão nos acompanhar nessas e futuras programações, a qual continuaremos até esboçarmos melhor, né, pastor Marcelo, Sim. este assunto das 3 etapas da graça. Então que Deus abençoe os nossos irmãos, meu muito obrigado pela vossa participação, e este só tem um intuito, ser uma bênção para as vossas vidas, para os vossos lares. Queremos fazer essa programação de forma que todos possam entender, possa até servir como um material de evangelismo também, para trazer um esclarecimento das Escrituras e podermos disseminar o Evangelho do Reino dos Céus. Deus abençoe pastor Marcelo e aos irmãos que estão conosco cooperando no promovendo essa programação, a palavra aberta. Até a próxima programação. Deus abençoe. Pastor Marcelo. Deus abençoe a todos os nossos amados irmãos que irão nos acompanhar nesta programação, a palavra aberta. Como diz o pastor Ney, estaremos dando continuidade a este assunto, as 3 etapas da graça, crendo que Deus nos dará inspirações, direção de um assunto que é muito rico. Então, desde já queremos agradecer a todos os irmãos que estarão nos acompanhando em todas essas programações. Creio que será de grande bênção para todos. Deus abençoe a todos, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.